Começando mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto. Tive um pequeno atraso aqui para iniciar a live porque eu estava com problema de internet aqui. A minha internet deu uma caída, uma derrubada aqui. Eu fui lá, reiniciei o modem, ela retomou, tá? Então peço desculpas aí pelo atraso, mas estamos aqui. Hoje falaremos com o Jaci Prado, que é gestor da empresa Mirante, que é a responsável pela parceria público-privada do esgoto, que gerencia toda essa estrutura aí de captação, tratamento e destinação do esgoto em Piracicaba. Um assunto muito importante, um trabalho muito complexo, e o nosso objetivo aqui é entendê-lo na sua totalidade, ou pelo menos em grande parte de sua totalidade. A gente sabe que existem muitos desafios em brasileira, qualquer cidade do mundo, em relação a questões sanitárias. Piracicaba, particularmente, tem uma história singular dentro desse trabalho de atuação. Olha, eu chamei aqui o Jaci, abriu a tela e caiu. Eu vou chamar de novo. A gente já fez um teste já e deu certo, tá bom? Ah lá, agora apareceu. Oi, Jaci, tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigado. Tudo certo. Bom, antes de mais nada, Jaci, seja muito bem-vindo à nossa live aqui do programa Parlamento Aberto. Muito obrigado pela sua disponibilidade, a sua atenção em conversar com a gente. Como eu estava dizendo na abertura aqui, o nosso objetivo é esclarecer como que funciona essa estrutura tão complexa, tão ampla, cheia de desafios aí, que não é só Piracicaba, é o Brasil inteiro que enfrenta o desafio do saneamento, né? O Brasil, o mundo inteiro, qualquer cidade, né? Desde que o mundo é mundo, né? A gente está passando uma pandemia, né? Quantas pandemias não aconteceram, né? Por conta da falta de saneamento público. Então, exatamente. já começa por aí. O Jaci, para quem não conhece ele, essa figura aí que eu pedi para ele a permissão de chamar de você, porque ele é novo, é um cara novo. Mas ele é economista, já trabalhou em banco de investimento, tem experiência em estruturação de parcerias público-privada, financiamentos e transições societárias, tem aí uma sólida experiência também financeira e operacional em consultorias e concessões de PPP de infraestrutura, tanto na área do saneamento quanto na iluminação pública, energia, transmissão, né, de rodovias, mobilidade urbana, enfim, tem uma experiência, uma larga experiência nessa gestão. Jaci, eu queria que você começasse a falar do nosso assunto aqui, para as pessoas terem a dimensão do que vocês administram, né? É lógico que, para quem não conhece, eu só quero fazer esse ponto para a gente lembrar. Piracicaba, no final da década de 90, teve que assinar um termo de compromisso com o Ministério Público, naquela época, para fazer o tratamento de esgoto, 100% daquilo que é captado na cidade. E isso veio se arrastando, teve vários projetos, teve um projeto, por exemplo, de uma estação de tratamento de esgoto ali onde hoje é um distrito industrial, né, ali indo para São Pedro. Aí foi eliminado aquele projeto, o projeto passou a ser ali hoje que a gente conhece como a ET, a Estação de Tratamento de Esgoto da Ponte do Caixão, mais próxima da região central, e também outros investimentos que foram feitos, sistemas elevatórios, sistemas de captação de, né, aí aquela coisa de você colocar, aquela obra que ninguém vê, mas que é importante, né, de você colocar as tubulações no chão. Eu queria que você falasse dessa estrutura, do que vocês administram, para que as pessoas tenham a noção do que a gente está falando. Perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite. Sempre quis falar com você aí, sempre vejo aí os vídeos. É um prazer enorme estar aqui conversando. Como você falou, eu acho que eu venho do mercado financeiro, de fato, né? Mas hoje eu tenho o privilégio de ser gestor aí da PPP de Piracicaba, que é uma coisa que traz bastante satisfação, principalmente aos nossos valores pessoais, quando a gente fala de saneamento, né, que envolve saúde, envolve qualidade de vida, envolve dignidade de forma geral. Então isso é uma coisa extremamente importante e satisfatória para mim como pessoa. Piracicaba é um exemplo, né? Hoje a gente tem Piracicaba a número 1 no ranking no Brasil de saneamento. Acho que o próprio piracicabano, para ele ter uma noção do quanto que isso é uma exceção do Brasil, hoje no Brasil a gente tem praticamente metade dos brasileiros que não tem
saneamento, que não tem esgoto coletado e tratado na sua casa. E isso é diretamente, como eu falei, é diretamente relacionado à saúde, né? Isso são hospitais mais cheios por questão de desidratação, crianças sofrendo, crianças morrendo, né? Às vezes quando você toma uma água ruim, você vai para o hospital, né? Só quem tomou uma água ruim sabe o que eu estou falando. Eu já tomei, já tive o desprazer disso acontecer na minha vida, não foi no Brasil, mas foi fora, e é uma coisa horrível, é um sentimento que você está morrendo por dentro, você está literalmente envenenado. E as nossas crianças, às vezes, muitas vezes, não resistem. Então, hoje Piracicaba ela é a número 1 do ranking do Brasil, é um ranking super bem conceituado, é um ranking da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Hoje nós somos o primeiro, né? Nós fizemos um investimento em Piracicaba, pouco mais de 400 milhões de reais, ao redor de 420 milhões de reais desde que a gente entrou. Nós entramos em 2012, com ao redor de 30% do esgoto de Piracicaba era coletado e tratado. E em 2 anos a gente conseguiu trazer esse número para 100%. Né? Isso, como eu falei, é diretamente relacionado aos leitos de hospitais. Existe um cálculo que é diretamente relacionado a esses leitos. A gente consegue saber quantas pessoas por internação relacionada à desidratação, por exemplo, evoluíram ao longo desse tempo. Então, ao longo de 20 anos, por exemplo, Piracicaba reduziu mais de 20% de internações relacionadas à desidratação, que é diretamente relacionado ao saneamento. Então, em resumo geral, né, o que a gente fez na cidade foi, junto com a parceria com o SEMAI, que tudo é uma parceria, é importante comentar que o nosso trabalho é em conjunto com a autarquia, com o SEMAI, que cuida efetivamente da parte da água, por exemplo, a gente trabalha em conjunto. Essa parceria fez com que Piracicaba ficasse muito bem colocada e a gente trouxesse ela para níveis de primeiro mundo, basicamente. Acho que é um resumo geral do que a gente fez, foi isso. Em termos de estrutura, explica um pouquinho quais são as unidades, né, que vocês administram, né? Vocês têm diversas unidades, né? Como você falou aí, mais ou menos, existem 2 sistemas para as pessoas entenderem. Um é o de tratamento de água, né, de captação e tratamento e distribuição de água, e o outro que é de captação, tratamento e destinação de esgoto. Então, assim, queria que você falasse, então, desse sistema de captação, tratamento e destinação de esgoto, como que isso é captado, como que é tratado, para onde que vai depois que é tratado, que tipo de insumo que isso pode, né, também gerar, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá, primeiro acho que é interessante comentar o nosso contrato, né? A gente tem um contrato hoje na cidade de Piracicaba que é um contrato de parceria público-privada. É uma lei específica, né, de 2005, se não me engano, e é muito parecida com a lei de concessão, né? Hoje o que a gente tem é uma parceria público-privada em que a gente é responsável por toda a coleta e tratamento do esgoto da cidade, né? Então a gente tem uma área de concessão delimitada pelo Plano Municipal de Saneamento em que a gente atua fazendo essa coleta e o tratamento. Para você ter noção mais ou menos, hoje Piracicaba tem 24 estações de tratamento de esgoto espalhadas pela cidade, né? Sendo 3 principais, que é a Bela Vista, Ponte Caixão e Piracicamirim. Temos 62 elevatórias de esgoto. O que é elevatória de esgoto, para quem não conhece? É basicamente uma bomba que puxa o esgoto de áreas mais para baixo, que não consegue fazer aquele esgoto chegar por gravidade, né? Além de estocar aquele esgoto para depois sim mandar para a estação de tratamento. E ao redor de 1.400 quilômetros de rede coletora de esgoto. Então hoje a cidade está, como eu falei, totalmente saneada, né? O trabalho que a gente faz é só relacionado ao esgoto, o SEMAI cuida especificamente da água, da distribuição da água, e depois quando esse esgoto chega na nossa estação de tratamento, existe um tratamento de fato antes dele ser liberado no meio ambiente novamente, né? Então esse tratamento envolve, além de energia, que a gente é um custo super importante da nossa empresa, a energia elétrica, né, que faz com que todo aquele efluente chegue na nossa estação de tratamento, a gente tem todo o custo de tratamento. E aí envolve muito produto químico, né? E aí produtos químicos dos mais variados tipos de produto químico, que inclusive durante a pandemia tiveram um aumento de valor significante aí, em função de tudo que aconteceu, de demanda, de logística desses produtos, né? E depois desse esgoto tratado, né, aí sim a gente consegue fazer a liberação no meio ambiente. Obviamente, tudo isso é muito controlado, é um ambiente muito controlado, né? Eu não consigo fazer isso simplesmente porque eu acho que está bom ou desse jeito a gente entende que está bom. Não, a gente tem normas, né,
principalmente geridos pela CETESB, que a gente tem que seguir a rigor. Então envolve qualidade do efluente, envolve a cor, envolve aonde eu vou descartar esse efluente, se de fato não vai afetar o rio. Tem uma série de fatores que fazem com que aquilo seja um negócio extremamente complexo, né, que tem que ser seguido. Então a gente tem análises laboratoriais diárias de vários pontos da cidade, todos os dias, o dia inteiro. A gente é obcecado por qualidade e por eficiência também. Então isso é uma coisa que faz parte do nosso DNA, faz parte da nossa filosofia, a gente ter uma cidade saneada, com saúde e efetivamente não errar na nossa operação. Pelo contrário, a gente faz uma operação de excelência aqui em Piracicaba. Legal. Você falou do tratamento, né? E aqui eu me recordo de uma parceria que, inclusive, vocês têm com o SEMAR, né? Que vocês têm que trabalhar em sintonia de qualquer forma, que é a inauguração lá do secador solar de lodo. Eu queria que você explicasse o que é isso, para as pessoas entenderem, né? E o que pode ser, o que foi feito disso até agora, né? Acho que foi no ano passado, né? Que vocês iniciaram. A gente fez um investimento bastante importante para a gente, bastante inovador também. Inclusive fizemos a inauguração com a imprensa, que é basicamente quando você trata o efluente, quando você trata o esgoto, aquilo acaba gerando sempre uma parte sólida, né, que a gente chama de lodo, né? Esse lodo ele acaba ficando em cima e normalmente, acho que por todas as empresas que tratam aquele esgoto, ele é descartado em aterro sanitário, né? Então isso não contribui com o meio ambiente de fato, porque você acaba onerando o meio ambiente através dos seus aterros sanitários. Então a gente buscando uma solução melhor, mais eficiente, a gente pegou todo aquele lodo e implantou dentro de praticamente uma estufa, né? É uma estufa que vai secar aquele lodo. É o que a gente faz. Então a gente consegue desidratar aquele lodo ao redor de 70% através de um processo totalmente natural, né? Uma coisa que não é simples, tão pouco barata, porém é uma coisa totalmente sustentável, que vai ao encontro do que o município busca, do que nós buscamos, ou do que a nossa filosofia como empresa também busca. Então a gente desidrata aquele lodo e efetivamente aquela parte que sobra, né? Aquela parte que sobra, que é uma matéria orgânica, né? A gente está com uma parceria com a Exalc, né, de Piracicaba, com a USP, efetivamente para conseguir aproveitar aquilo na agricultura. Ou seja, se a gente consegue, a gente está em fase de estudos, mas está quase no fim, né? Estou dando spoiler aqui, mas basicamente são os estudos que fazem com que aquela massa final, que já é desidratada, a gente consiga aplicar na parte de agricultura e efetivamente usar aquilo como adubo, efetivamente adubo, né? Obviamente envolve um tipo de mínimo de tratamento daquilo para não ter nenhum tipo de infecção nos alimentos, ou seja lá o que for. Então, a Exalc vem com essa função, vem com esse trabalho nobre, né, que a gente está em parceria, para tentar fazer, através da tecnologia e eficiência, transformar aquilo num adubo muito bom para o meio ambiente. Ou seja, a gente vai conseguir aproveitar 100% do esgoto da cidade, né, de uma forma totalmente sustentável. Acho que é mais ou menos isso. Esse adubo, lógico que está em fase de teste ainda, mas tem algum tipo de cultura específico que pode ser usado? Ou ele é mais genérico? O que você pode falar sobre isso? Não, por enquanto ele é bem genérico. Acho que é uma coisa que a gente está vendo para ser usado na agricultura de forma geral. O desafio, né, que a Exalc tem através dos seus professores é basicamente remover todos aqueles metais que de fato que danificariam o meio ambiente de forma geral, aqueles metais presentes no esgoto. Então, através de misturas orgânicas, tá? Estou falando de coisas só de misturas de materiais orgânicos, você consegue fazer com que aqueles metais fiquem inativos. E basicamente a Exalc vem com essa função, né, de atestar que aquele esgoto não vai danificar o meio ambiente, nem vai afetar a saúde de quem for comer, por exemplo, um alimento que seja abastecido com aquele tipo de adubo. Então é uma coisa inovadora, é uma coisa que a gente preferiu investir o ano passado, diga-se de passagem, é um ano de pandemia, um ano que a gente fez diversos investimentos voltado para a sustentabilidade num ano de pandemia, acho que é importante destacar isso, e é uma coisa que a gente tem bastante orgulho, né, que está concorrendo a prêmios aí no nosso setor, né, que acompanha o setor de saneamento sabe disso, mas o secador de lodo atrelado à tecnologia da agricultura, de usar aquilo para a agricultura, é uma satisfação enorme. Tomara que dê super certo, a gente consiga os atestados e usar aquilo de uma forma benéfica, né? É isso. Legal, sabe que você falando dessa tecnologia aí do lodo, né, de você transformar o lodo em adubo, né, me lembra um pouco até aquela visão que se tinha ali nos anos 80, né?
da possibilidade de você transformar o lixo num combustível, né? A hora que você foi falando, me veio aquela, sabe aquela imagem, quem conhece aí filme dos anos 80, De Volta para o Futuro, do cientista alimentando o combustível com casca de banana, aquela coisa meio... Exatamente. Mas você está comentando uma coisa que, apesar de você falar do passado, é uma coisa que existe um desafio bastante grande de ser implementado, que é justamente transformar os resíduos sólidos em energia. É uma coisa que já é mais comum nos Estados Unidos e Europa, né? Mesmo na China, mas no Brasil ainda está começando. Legal, legal. Você falou também da questão dos exames laboratoriais que vocês constantemente fazem. O que você pode falar em termos da... É duro a gente... É um pouco anacrônico falar desse jeito, mas assim, a qualidade do esgoto de Piracicaba, né? Vocês pegam, lógico, esgoto, gente. Então, eu não vou falar do que esgoto é formado, tá? Então, porque acho que não precisa. Mas vocês pegam o esgoto e aí vocês fazem esse tratamento e como que vocês conseguem mensurar essa qualidade? O que é um esgoto de qualidade? Assim, a gente tem, como eu te falei, a gente segue normas, né, muito rigorosas, muito rígidas. A gente não pode errar, não existe essa hipótese, né? Então, a nossa operação envolve licenças ambientais, efetivamente. Então, todas as minhas estações, atreladas às redes de coleta, a gente tem licenças ambientais que fazem com que elas nos dão direito de tratar aquele esgoto. A partir disso, a gente tem normas muito rigorosas, principalmente geridas pela CETESB, por exemplo, de descarte de esgoto nos nossos rios ou qualquer outro tipo. Normalmente em rios, no caso de Piracicaba, é rio. Então, assim, a gente, esse esgoto, né, a gente tem, você falou de laboratório, a gente recolhe em diversos pontos da cidade diversos tipos de efluentes, para ver efetivamente se a gente está atendendo todas as normas. E aí, se você me perguntar quais são as normas, 50 tipos de normas aqui, desde cloroformo, que acho que é a mais comum, até cor, até coisas relacionadas a isso. E também é importante dizer que a gente precisa de uma autorização específica para jogar aquilo no rio, né? E não é qualquer rio, não adianta eu simplesmente jogar todo o efluente tratado de Piracicaba em determinado ponto do rio. Eu tenho que, às vezes, distribuir por conta da vazão do rio, né? Então é importante que aquele esgoto não altere a concepção original do rio, então um pouco a vida de peixes que exista lá. Então, além do controle do efluente em si, eu tenho que ter um controle do próprio rio que está lá. Então, isso se torna importante também para a gente, né? A gente tem quase uma obsessão, né, em ter um rio Piracicaba totalmente limpo. A gente participa bastante do consórcio PCJ, que cuida do rio, né? A gente planta árvores, a gente tem viveiros, que a gente tenta deixar as árvores nativas mais limpas, ou criar mais árvores de forma geral. Então, esse controle do rio, né, esse controle do balanço hídrico do rio, é uma coisa que a gente tem no dia a dia, é o nosso DNA. A gente cuida muito disso para não ter nenhum tipo de problema. Legal. Tá vindo pergunta aqui já. O Airan tá mandando aqui. O Airan é um jornalista também, amigo meu aqui, mas ele sempre participa das nossas lives também aqui. Ele tá falando assim, o odor da ETS da pista de Americana está bem controlado. Qual foi o processo que foi para amenizar o cheiro? Mas ali, ETS de Americana, eu acho que ele está falando que é a ETA, né? Ali é a estação de água, seja. Né? Talvez seja a de água ou mesmo nem seja de Piracicaba. É importante entender aí. O que não tem nenhum problema. Se ele puder encaminhar a pergunta aqui para a gente, vou pedir para o meu pessoal aqui já anotar. Independente de ser nosso ou não, eu acho que eu garanto que eu dou uma resposta para ele. Não, mas é interessante, já que ele puxou nesse assunto, quando foi, talvez, não sei se você chegou a acompanhar esse processo, Jaci, mas quando o prefeito, então prefeito Barjas, ele eliminou lá a possibilidade de você fazer a estação lá no Itapiru, que é indo para São Pedro, né? E estabeleceu essa nova estação, que hoje é a estação de tratamento do esgoto da Ponte do Caixão. Havia muito essa discussão sobre o local dela, porque ela está ali perto do Algodoal, que é um bairro inclusive muito tradicional em Piracicaba, muito populoso, né? Para quem não conhece ali, indo pela estrada, chamada Estrada do Bong, como se fosse lá para frente, perto tem
ali o condomínio Dama, ali naquela região Sim. também. Então, Sim. aí eu queria que você falasse sobre essa questão do controle do odor, especialmente da estação de tratamento de esgoto do Pão de Caixão. Como que é feito esse controle? Mas acho que é em todas, né? A gente tem isso é super rigoroso, porque de fato o que a população vai sentir perto de uma estação de esgoto, caso não seja um esgoto bem tratado, é o odor. Então, o que isso implica, né? Quais os cuidados que a gente tem que tomar? Basicamente, é um controle super rigoroso do esgoto que a gente está recebendo, né? É importante dizer que o esgoto ele muda, ele é mudado às vezes, né? Às vezes é um esgoto mais orgânico, às vezes é menos orgânico, às vezes tem mais químico dentro dele, às vezes tem menos. A gente encontra muito tipo de descarte irregular dentro da nossa rede, da nossa tubulação. Então, tudo isso é vistoriado pelo nosso time. Então, a partir daquilo, a definição do conjunto de químicos que vão atuar em cima daquilo e o tempo, obviamente, de tratamento, varia, né? Varia. Então, o que eu tenho para te responder é o seguinte, uma análise muito rigorosa do esgoto que a gente está recebendo e uma análise mais rigorosa ainda do que a gente está fazendo lá dentro. E aí envolve uma série de mistura de químicos, o tempo que ele vai descansar para aquelas bactérias atuarem, porque o esgoto nada mais é do que como se fosse de fato uma carne, por exemplo. O que a gente faz é um ambiente muito propício para a bactéria comer aquele efluente, né? A gente proporciona um ambiente muito bom para o desenvolvimento das bactérias, tratar aquele esgoto, comer aquele esgoto e depois elas morrem e aquele esgoto acaba sendo mais limpo. Então, basicamente é isso, um controle rigoroso do que chega e um controle rigoroso do que sai. É isso. Com essas duas coisas a gente consegue ter um controle do cheiro também. E aí vale tanto para a ET da estação do Pão de Caixão, qualquer quanto a Bela Vista, quanto a do Piracicabim. A Daniele Risse, que também é jornalista, minha amiga, e a própria Udi Valentini, que é assessora ali da empresa, né, da Mirante, ela falaram que ele estava se referindo à estação de tratamento de esgoto do Piracicamirim, verdade. Então, Piracicamirim, então. Mas eu acho que a resposta ela contempla exatamente isso que você falou, o controle do que entra e do que sai, né? E aí, claro, esse odor acaba diminuindo aí de forma bastante substancial. E também, assim, tem diversos tipos de concepção de tratamento, né? Tem concepções diferentes de tratamento em determinadas ETs. Então, a gente busca sempre a melhor concepção, buscando a melhor eficiência possível. Isso, às vezes, varia também. Quando a gente chegou, existia um cheiro forte nas estações que já existiam no município, né? E o que a gente fez foi, basicamente, melhorar o processo de tratamento. Perfeito. Ele está até agradecendo. Valeu, Aira. Obrigado pela pergunta aí. Caminhando aqui para a gente falar um pouco do trabalho da empresa aqui em Piracicaba. Lógico que não tem como a gente falar hoje em live, até porque as lives surgiram dentro desse contexto da pandemia, Jaci. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como que está o trabalho da empresa durante a pandemia e também já emendasse falando um pouquinho dos investimentos aí em comunidades que vocês realizam, todo esse trabalho social que a empresa também mantém na cidade, né? Acho que acho que complementando aí o que você comentou agora, antes de entrar um pouco na parte social, é importante dizer que hoje a gente tem um novo marco regulatório do setor, né? Um marco que foi recentemente sancionado pelo presidente, por volta de 6, 7 meses atrás, e que traz obrigações para o Brasil inteiro universalizar. Quando eu falo universalizar, é ter a água tratada e o seu esgoto coletado e também tratado, né? Num prazo aí relativamente curto, até 2033, né, que é o prazo que a lei diz. Ou seja, o Brasil todo vai ter que se mexer para fazer isso acontecer. E Piracicaba já tem disso, né? É uma coisa importante dizer, que hoje é uma cidade que todo mundo é atendido com água, com abastecimento de água, e também é atendido com coleta e tratamento de esgoto. Atrelado a isso, acho que uma coisa muito importante durante o ano de pandemia foi o trabalho que a gente fez na parte de responsabilidade social, né? A gente... É uma coisa que tá no nosso DNA, nós nos preocupamos de verdade, não é uma coisa para inglês ver, a gente se preocupa de verdade, é uma coisa que a gente dedica não só dinheiro, mas não investe só dinheiro, mas investe muito tempo, né? Porque não é simples você fazer o bem, né? Não é simplesmente você doar, né? Você mudar vidas, às vezes é muito trabalhoso, né? Você tem que ter um trabalho de estudo e tal. No ano passado, por exemplo, a gente
fez um investimento bastante importante nas comunidades de Piracicaba. Acho que para quem não conhece, Piracicaba é uma cidade que cresce muito, cresceu muito, principalmente no ano passado, em função do boom imobiliário que ela já vinha tendo, mas muitas comunidades surgiram, né? Você tem noção eu fui pessoalmente em várias dessas comunidades e você ia num dia e na semana seguinte já tinha mais 100 casas, né? É uma coisa assim, impressionante, é exponencial, né? E a gente tomou um cuidado enorme, é um investimento totalmente social, né? E a gente conseguiu levar o esgoto para a coleta e o tratamento de esgoto para aquelas comunidades. Nós investimos em basicamente 11 locais, né? São comunidades bastante conhecidas em Piracicaba, que é a Portelinha, Sabiás 1 e 2, né? Tem Três Porquinhos, Caiobi, Precisão. Tem uma série de comunidades que a gente fez um investimento social bastante importante. E para você ter noção, mais ou menos 8 mil pessoas foram beneficiadas que estão naqueles lugares. Ou seja, é mais saúde, mais dignidade, mais qualidade de vida. Eu estava lá, né, na comunidade e chegou algumas pessoas, não foi só uma, e estava nos agradecendo por elas terem agora um comprovante de residência, uma coisa que pode parecer simples para poucos, para alguns, né? Mas para elas era uma coisa super importante, elas não tinham um comprovante de residência. E elas acabam tendo agora um comprovante de residência com as ligações de esgoto e de água, que a gente trabalhou em conjunto com o SEMAI. Então foi um investimento super importante, além de outros investimentos que vêm ao encontro da pandemia, né, que a gente estava vivendo. Nós chegamos a doar 50 mil litros de cloro para o município. A gente tem o cloro como um produto químico usado no nosso tratamento. Nós doamos esse hipoclorito de sódio para o município, doamos as bombas costais para os funcionários da prefeitura que iriam aplicar esse cloro. Esse cloro basicamente serve para desinfetar as áreas públicas que estavam contaminadas, como pontos de ônibus, entradas de escolas, entradas de hospitais, algumas coisas nesse sentido, né? A gente não só doou o cloro, doou as bombas costais, como fez também o treinamento naquelas pessoas que iriam aplicar. Doamos também 3 mil cestas básicas para o Fundo de Solidariedade do município. Enfim, fizemos diversas ações, damos kits de higiene nas comunidades. Acho que uma coisa que o Brasil teve que aprender é lavar a mão, né? E é uma coisa que pode parecer boba, mas o brasileiro não costumava lavar a mão do jeito que era necessário. Então teve muitas campanhas para simplesmente lavar a mão, e obviamente isso tem tudo a ver com saneamento. A gente acabou doando kits de saneamento, de higiene para todas aquelas comunidades que foram abastecidas com nossa coleta e tratamento de esgoto. Então acho que a gente contribuiu com o que a gente pôde, com o que a gente viu, com o que a gente vislumbrou durante a pandemia para fazer uma cidade melhor. Que legal, que bacana. Eu acho muito importante quando você fala pessoas que foram te agradecer, né, agradecer a empresa por hoje ter um comprovante de residência. E aí você me permita linkar com uma questão que na Câmara a gente enfrenta bastante, que fala assim, pô, o vereador, ele só dá nome de rua, mas nome de rua, ele dá CEP, ele dá a possibilidade de você enviar um comprovante de residência, uma conta que a pessoa quer pagar. Então, assim, eu acho interessante quando você traz em contato com as comunidades que são mais carentes da cidade, você tem essa visão e o quanto é importante. Então, isso entra também nesse conjunto de estruturas que o poder público acaba tendo que criar para a pessoa ter um endereço. E ter um endereço, né, talvez seja o primeiro passo para você ter uma moradia, né? Que não é diferente de você ter um endereço e uma moradia, né? E quando a gente fala em moradia, aí vem a questão do saneamento, vem a questão do abastecimento de água, de luz, de asfalto, proximidade a posto de saúde, proximidade de ter escola. Então a gente está falando de todo esse arcabouço, né? Pode ser, você ia comentar, pode comentar. Não, é que assim, a gente tem um trabalho, além do trabalho junto ao SEMAI, né, que a gente tem um trabalho muito próximo, né, até porque ele cuida da rede de água, a gente cuida da parte de esgoto, então necessariamente existe uma proximidade bastante grande no nosso tipo de operação. Mas além disso, a gente tenta atuar muito, muito próximo aí dos vereadores da Câmara, né, acho que eu já conheço aí a grande maioria deles, ou se não conheço todos, né. A gente tenta estar sempre presente e obviamente, eles têm a melhor intenção de atender o povo que elegeu eles, então a gente sempre tenta ouvir, né? Acho que é uma coisa super importante ouvir os vereadores que são formadores de opinião, que estão aí para representar o povo.
Então é uma proximidade que a gente tem bastante importante, que gera muita coisa boa para o município, né? Você mesmo Legal. comentou que esse negócio de ter um comprovante de residência parece bobo, né? Mas essa dignidade muda a vida de uma pessoa, muda de fato, né? Quando uma mulher que nunca teve um comprovante de residência acaba tendo um comprovante de residência e ela vai com orgulho, por exemplo, pedir alguma coisa que necessita daquele comprovante de residência, é aquilo que eu falei no começo, é uma satisfação enorme que vai ao encontro dos nossos valores pessoais, né? É por isso que eu troquei o mercado financeiro para trabalhar em saneamento, que é uma coisa que me dá muito mais prazer hoje em dia. Acho que eu falo que os nossos colaboradores, e são bastantes, né, bastantes deles atuam em Piracicaba, eles são iguais os médicos e enfermeiras, porque a gente faz parte de um serviço essencial, a gente não pôde parar nenhum dia em função da pandemia, todo mundo estava na rua se arriscando, então, assim, a todo tempo que eu posso, eu agradeço os nossos colaboradores, porque, de fato, eles se dedicaram muito, arriscaram a vida deles, arriscaram a vida da família, para levar uma vida melhor aí para o pessoal de Piracicaba, para as comunidades de Piracicaba, enfim, para tudo. Acho que é um orgulho enorme nosso aqui. Legal. A Daniele Riz está falando aqui, ó. Um trabalho socioambiental iniciado por mim no início da PPP nas comunidades através da Mirante. Tenho muito orgulho do legado que a empresa proporcionou. Legal, Dani. Bacana que você também atuou aí. Muito, muito bacana. A Dani, eu conheço a Dani já faz muito tempo, viu? A gente que é da área do jornalismo aqui. Aliás, a gente tinha uma época, só para quebrar um pouco o clima aqui muito massivo de informação, eu e a Dani, a gente terminava as pautas, assim, né, os eventos, ia terminar a tomar um café no supermercado que tem no centro ali, ficava até 4 horas da manhã conversando sobre tudo na vida aí. Então, legal. Olha só. É legal a pessoas como a Dani que estão participando, se elas quiserem, de repente, nos trazer ideias de como desenvolver a cidade no âmbito de sustentabilidade, no âmbito de responsabilidade social, ideias são muito bem aceitas. Eu acho que pessoas que querem fazer o bem, a gente escuta, não importa se é formador de opinião ou não. Acho que pessoas bem intencionadas são muito bem-vindas aqui para a gente conversar. Legal. E, bom, vamos ter que também entrar em assuntos que são um pouco mais aí, não tão a menos, né? Mas eu acho que a gente tem que explicar. E aqui o objetivo nosso é passar informação e explicação. Eu queria que você falasse, assim, explicasse o que é o contrato da empresa com a prefeitura, a partir do SEMAI, é claro, que estabelece essa PPP. A gente sabe, eu particularmente sei, mas a quantidade de anos, de repasses, o quanto que está previsto, como que isso funciona. Eu queria que você explicasse, desse uma geral aí, para a gente poder sanar algumas dúvidas aí em relação a isso. Perfeito. Como eu falei, o nosso contrato é um contrato de parceria público-privada, né? Parceria público-privada é a gente está sobre uma lei específica, né? Uma lei federal específica, lá de 2004, 2005, e basicamente uma parceria público-privada é uma coisa que veio da Europa, começou lá na Inglaterra, é uma coisa mais antiga lá, né? E basicamente a parceria público-privada é justamente a entrada do privado para fazer aqueles investimentos em que o público não está conseguindo fazer naquele momento, né? Então a gente vem com um objetivo nobre, né, que era desenvolver o esgoto da cidade, num contrato de 30 anos, desde 2012. A gente está aqui desde 2012 e, como eu te falei, a gente conseguiu transformar o esgoto da cidade em 1 ano e meio, a gente já trouxe para 100%, né? É um investimento maciço, né? Investimos mais de 420 milhões de reais e a gente é um contrato que a gente tem especificamente com o SEMAI, né? O SEMAI é o nosso contratante. Então, hoje, o usuário, por exemplo, ele recebe uma conta, né? A conta tem lá o valor de água, o valor de esgoto, né? Quem recebe esses valores é o SEMAI e parte daquilo ele nos repassa através do nosso preço. Nosso preço é um preço previsto em contrato, que é corrigido anualmente através de uma fórmula paramétrica. O que é uma fórmula paramétrica? É uma fórmula que inclui inflação, que inclui custo de energia, que inclui diversos custos, né, que representam a nossa realidade, o nosso dia a dia, né, que refletem o nosso dia a dia das operações. Então, o que a gente tem é isso. O nosso objetivo de uma parceria público-privada, eu acho que além de ser nobre, né, no quesito saneamento, ele vem também com o intuito de fortalecer o ente público, ou seja, a gente busca fortalecer o SEMAI, porque conforme o nosso serviço é melhor, né, conforme ele é melhorado, conforme a gente tenha mais eficiência,
o SEMAI também ganha, né? O público também ganha. Então, a todo tempo aqui nós falamos que a nossa parceria, SEMAI e Mirante, é uma parceria muito boa para o município. É uma coisa que a gente faz, é uma coisa que o nosso grupo que está por trás, tenta desenvolver muito no Brasil, né? O nosso grupo tem algumas PPPs espalhadas pelo Brasil. Piracicaba foi a primeira, virou um exemplo nacional, diga-se de passagem. O ano passado, acho que teve muitas reportagens botando Piracicaba como exemplo de parceria público-privada. Então, o objetivo é esse, de desenvolver não só o esgoto, mas também enriquecer, fortalecer o SEMAI de maneira geral, fortalecer a nossa autarquia. Essa parceria faz isso. Agora, uma crítica que existe muito recorrente, né, dentro da Câmara, inclusive, é que, assim, muitas vezes o SEMAI não consegue receber do contribuinte por diversos problemas, tanto de falta, inadimplência de forma geral, mas ele tem que necessariamente repassar o dinheiro para a empresa. Por que isso ocorre, Jaci? É que assim, não é explicitamente assim. Eu vou te comentar uma coisa assim. O saneamento, né, ele é feito de algumas vertentes. A gente chama da vertente água, a vertente de esgoto e a vertente de gestão comercial, né? A parte de lidar diretamente com o usuário, que é uma parte bastante importante, né? Você tem normas também que você tem que seguir. Você é obrigado a ter um 0800, você é obrigado a ter um call center, você é obrigado a ter uma loja de atendimento, né? Tem uma série de coisas que você tem que atender nessa parte comercial. É uma parte bastante importante, você lidar com o seu público, mandar contas, né? Cortar água quando o cara não paga, ou não cortar, enfim, fazer todo esse tratamento. O nosso contrato, ele é muito específico no quesito esgoto, né? É um contrato que foi feito pela prefeitura lá atrás, e que a gente participou de uma licitação e ganhou. Foi uma coisa nesse sentido. Então, o saneamento, ele é feito de todas essas vertentes, né, de todas essas coisas. Então, não é que a gente não é solidário ao SEMAI, não. A gente sempre senta e sempre tenta entender o que está acontecendo para ser solidário, sim, né? Inclusive oferecendo as diversas ajudas que a gente pode oferecer. Obviamente, o nosso escopo não é esse. O nosso escopo não envolve a parte comercial. O nosso escopo, por enquanto, envolve só a parte de esgoto. Estamos super à disposição, caso algum dia venha uma ampliação de escopo, acho que é uma coisa para sentar e discutir, mas, de fato, o escopo é a coleta e o tratamento de esgoto. E é isso que a gente faz. A gente faz a coleta e o tratamento de esgoto, e a nossa conta é exatamente essa. Eu acho que assim, é normal, né, também, da mesma forma, que quem tem a responsabilidade de fazer cobrança, ou quem tem esse controle de fazer a cobrança do seu usuário, correndo risco, né, de pagamento ou não, obviamente esse ente, seja autarquia, ou seja privado, seja lá o que for, seja companhia estadual, no caso de São Paulo, Sabesp, efetivamente ele tem o ônus e o bônus, né? Ele tem a chance de ganhar mais, fazendo um bom trabalho comercial. Então é isso que acontece, não é que efetivamente o usuário simplesmente não pagou e o ônus é todo dele. Não, assim, ele tem um trabalho a ser feito, nós somos extremamente solidários a essas coisas, principalmente no quesito informação, a gente gosta de contribuir com tudo isso, e efetivamente, se tiver um resultado em cima disso, o bônus está lá também, né? Então, assim, ônus e bônus, é uma questão de risco-retorno, né? Então, é basicamente isso, acho que a resposta é essa. Entendi. Então, para esclarecer, o responsável por fazer a cobrança é o SEMAI, não é a empresa Mirante. Isso está claro. Então, o SEMAI, ele tem, dentro dessa responsabilidade de cobrança, do serviço que indiretamente é prestado pela Mirante, mas é ele que cobra. E aí, na relação com a Mirante, ele tem que chegar e falar para você, ó, devido dentro do nosso contrato, existe aqui, ó, aconteceu tal coisa, então eu não posso dar esse repasse. Nesse momento eu vou ter que dar esse repasse, né? Estou aqui fazendo em forma hipotética. Então é o SEMAI que tem essa autonomia, posso dizer assim. Eu digo assim, a gente está num casamento, né? E o casamento ele é feito de obstáculos que vêm no meio do caminho, né? Você não vai ter 30 anos de um casamento sem nenhum tipo de obstáculo, senão você seria uma pessoa totalmente fora da curva. Mas o fato é um casamento que as duas partes tentam ser compreensíveis. O nosso relacionamento com o SEMAI é muito bom, o trabalho que o SEMAI vem fazendo em Piracicaba é muito bom. Para quem não lembra, a gente enfrentou um período de estiagem no ano passado muito difícil, né? O Pantanal estava pegando fogo, não só o Brasil, acho que a Califórnia estava pegando fogo também, os Estados Unidos, muitos incêndios, muita seca,
poucas chuvas, a gente enfrentou um período muito difícil, o SEMAI conseguiu superar, né? Obviamente existem obstáculos que acontecem, e é da mesma forma com a gente tenta ser compreensível com todos os lados sempre, é uma coisa que é normal. Se fosse um trabalho de 5 meses, talvez não seria assim, mas como é um trabalho de 30 anos, nós tentamos sempre ser parceiros, é o que a gente busca, né? A parceria é o nome, como o próprio nome diz, é parceria público-privada, e de fato é uma parceria, né? Eu me sinto super à vontade para ligar para o SEMAI e pedir alguma coisa que talvez não estava no nosso contrato, ou uma coisa que possa ajudar o Piracicabana, né? Então ajudar o usuário, né? E da mesma forma eles, eu acho que existe essa boa intenção de ambos os lados. A nossa parceria é muito boa e é por um longo prazo. Legal. Agora, dentro dessa questão do contrato, né, vocês, quando assumiram em 2012, assinaram o contrato, a administração do ex-prefeito Vargas Negri, aí vem hoje, por conta aí da conjuntura política, isso mudou, né? Então, hoje o Luciano Almeida é o nosso prefeito, é Maurício Oliveira, isso, né, que é o presidente do SEMAI? Maurício Oliveira, que é o presidente. Que inclusive tem uma carreira muito sólida também dentro do setor de água, né? Ele trabalhou na Sabesp por muito tempo. Como que é essa relação com vocês, com troca aí de administração? Queria que você falasse um pouco como que se estabelece, porque, claro, é inegável como está, é um serviço público e acaba também relacionando nos aspectos políticos aí, né? A gente não, como eu falei, a gente tem um casamento de longo prazo, né? Então essa parte política que vai alterar a cada 4 anos, né? Ou cada 8 anos, é uma coisa que a gente não se envolve, né? Eu não tenho nós não temos preferências políticas, né? Nós somos apolitizados justamente por isso, né? Justamente porque o nosso trabalho é fazer operação de esgoto na cidade, e é isso que a gente vai fazer. Naturalmente, existe um relacionamento com o poder concedente, que no caso é o SEMAI, né? Junto com a prefeitura. Então esse relacionamento é feito da melhor forma possível, né? Como eu falei, a gente sempre tenta escutar e a gente sempre tenta falar o que é melhor para o usuário. Não existe acho que você comentou do governo passado, do governo novo, para a gente não existe isso. Basicamente, é o SEMAI e a prefeitura. A gente lida com 2 entes da melhor maneira possível, buscando sempre a melhor situação para o usuário. É isso. Legal, não sei se eu fui claro. Não, perfeito. Eu acho que esse é o clima que tem que, afinal, ter um contrato aí o pessoal do direito sabe explicar isso muito bem, mas tem essa coisa da responsabilidade do ente que administra em relação aos contratos anteriores, então isso tem que ser cumprido, a não ser dentro de uma conjuntura muito de exceção, né, para que isso não ocorra, e que definitivamente nós não temos na cidade hoje, né? Só um complemento, acho que assim, eu já comentei acho que aqui mais cedo, mas o nosso trabalho aqui na cidade ele é muito nobre, né? A gente busca sempre fazer o melhor, independente de política, vamos falar assim, nós não fazemos política, né? Então qualquer pessoa, político ou não, mas qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer usuário que vislumbre um município melhor, pode nos procurar, dando ideias, né, trazendo ideias, buscando um atendimento para algum lugar, alguma coisa que não seja atendida, enfim, alguma coisa que a gente possa ajudar de alguma forma, é isso que a gente busca. O nosso trabalho é nobre, voltado para a sustentabilidade, voltado para a saúde, voltado para a natureza, e é isso que a gente busca, é isso que a gente quer focar, é isso que a gente quer gastar energia, que é o mais importante. Perfeito. Em relação aos valores, né, voltando também na questão dos valores, porque hoje assim, né, eu recebo, inclusive eu tenho aqui perto da minha mesa todas as minhas contas do mês, uma delas é do SEMAI e que tem a água e o esgoto. E tem aquela proporção, a cada R$1 de água é R$1 de esgoto, né? Existe essa proporção. Que, inclusive, se eu não me engano, é uma proporção que foi definida numa lei de 99, 98, ainda na administração do ex-prefeito Humberto Campos. Se eu não me engano, tá? Posso até confirmar isso. Estava ainda até dentro do contrato lá que eu citei no início com o Ministério Público, isso já era previsto. Aliás, já existia nessa época uma reclamação, a gente está pagando esgoto, mas não tem esgoto, a gente está pagando esgoto, mas não tem esgoto. Hoje, pelo menos, a gente paga esgoto e tem esgoto tratado. Então, é importante ficar isso claro. Mas como que é definido esses valores, né? Você falou um pouquinho de uma maneira bastante, passou por cima, mas eu queria... claro, vocês apresentam o custo de operação e dentro disso que é definido
como que funciona a definição do valor, do preço, né? Uhum. Primeiro, uma informação importante também que você comentou, né, que você tem hoje esgoto tratado, mas tem um número super conhecido, divulgado pela Organização Mundial de Saúde, que é a cada R$ 1 investido em saneamento, eu acabo economizando 4 em saúde, né? Ou seja, é uma coisa que vale super a pena no âmbito financeiro, né? Você ter uma cidade saneada, você economiza muito em outras áreas, traz investimentos para a cidade, aumenta investimento imobiliário, aumenta investimento em turismo e tudo isso. Então, hoje Piracicaba tá surfando essa onda, vamos falar assim. O nosso preço, que você comentou, ele é muito simples, na verdade. A gente participou de uma licitação que envolve preço, né? O menor preço ganhava. Então, existia lá um escopo, né, efetivamente, de investimentos que deveriam ser cumpridos ao longo dos anos, e efetivamente, junto com esses investimentos, a gente tem um preço por metro cúbico de esgoto tratado. Então, o menor preço de esgoto por metro cúbico de esgoto seria o vencedor da licitação, e foi o que a gente fez. A gente ganhou a licitação com o menor preço e melhor técnica, né? Então, esse preço é por metro cúbico, respondendo a pergunta. Então, a cada metro cúbico que eu recebo lá, metro cúbico, para quem não sabe, é 1.000 litros de água, né? A cada 1.000 litros de água de esgoto que eu recebo, eu tenho um preço lá no começo lá de 2012, se eu não me engano, era R$ 1 e pouco, R$ 1,40, alguma coisa assim. E aí, como eu falei, esse preço, R$ 1 e pouco, ele vai sendo reajustado para o bem ou para o mal, né? O reajuste pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Então, a fórmula paramétrica, ela diz isso, que o meu preço deve ser reajustado pela inflação, pelo custo de energia, custo de mão de obra, todo esse tipo de custo, e efetivamente. Então, respondendo a pergunta diretamente, eu recebo o esgoto tratado, é medido quanto que é esse esgoto tratado, né, através do fornecimento de água do próprio SEMAI, e aí, a partir disso, eu tenho um preço por metro cúbico. Perfeito. Tá? Então, é uma pergunta muito interessante da Débora Ferneda, que eu acho que vale a pena que a gente também trazer, que é assim, qual a aprovação do novo marco de saneamento você acha que o modelo de negócio semelhante ao da PPP de Piracicaba pode ajudar a resolver o déficit de saneamento do país? Você falou que Piracicaba foi utilizado como modelo, né, para outros contratos que o grupo que administra a Mirante hoje, né, coordena. O que você acha, respondendo a pergunta dela, você acha que isso é um modelo? Eu não tenho dúvida que é o modelo. Acho que a parceria, né? Hoje, acho que essa discussão, né, do saneamento, não só saneamento, mas vários outros setores, mas principalmente saneamento, acho que deixou de ter essa discussão entre público e privado. Hoje o que existe é justamente público e privado juntos, né? A gente não tem mais como separar o público do privado ou o privado do público. O privado ele é necessário para trazer investimentos, para trazer eficiência, e o público também, pela capilaridade que ele tem nas cidades, ou das empresas públicas, das concessionárias públicas. Como eu falei no começo, Piracicaba ele virou exemplo sim, né? Foi a nossa primeira PPP de esgoto do grupo, é uma cidade que é referência no ranking nacional de saneamento, é referência não só na região, mas estou falando nível nacional mesmo, né? Para você ter noção, o Brasil hoje, como eu comentei, metade da população não tem coleta e tratamento de esgoto. Metade, a gente está falando de mais de 100 milhões de brasileiros. O valor estimado para que essas pessoas tenham na plenitude o seu saneamento tratado está girando ao redor de 700, 800 bilhões de reais, né? Então, assim, é um valor estratosférico, né? Não é só o privado, só o público que vai resolver. Toda ajuda necessária será bem-vinda, a verdade é essa. Então, o modelo que a gente acredita, de fato, é um modelo de parceria, né? Seja através de concessão, seja através de parceria público-privada, mas é um modelo que efetivamente venha para resolver o problema das cidades, né? Hoje, Piracicaba não tem mais esse problema, mas eu te garanto que quando tinha, essa discussão de saneamento, ela vinha à tona e vinha com força, né? O saneamento de Piracicaba hoje, por ser o que atrai muitos investimentos, atrai, como eu falei, tem mais turismo, tem mercado imobiliário, ninguém vai construir um prédio no lugar que não tenha esgoto tratado, isso não existe, né? Então, o que a gente faz aqui basicamente um trabalho, além da dignidade, é um trabalho de reduzir desigualdade social, é um trabalho extremamente importante em todos os outros setores também. Respondendo aí a tua pergunta sobre o marco. Perfeito. Então, você falou de turismo, é interessante porque até 2004, mais ou menos, 2003, havia esgoto na região onde a gente chama hoje de Orla do Piracicaba. Foi graças a uma
um investimento em coletores troncos, e conseguiu desviar esse esgoto que antes passava ali. Você estava na Rua do Porto, você tinha esgoto passando. Hoje isso é claro que você tem dejetos que vêm, inclusive, de, né, como se diz, de cidades a montante do rio, que acabam jogando e chega até aqui, mas o esgoto de Piracicaba mesmo, aquele que sai da cidade, antes passava na frente do principal ponto turístico da cidade, só para a gente ter uma base como isso é importante. Só um complemento também. Os investimentos que a gente fez nas comunidades que eu citei anteriormente, só para você ter uma noção daquelas pessoas, né, que foram atendidas com coleta e tratamento de esgoto, era ao redor de uma piscina olímpica de esgoto por dia in natura. Né? É muita coisa. Né? É bastante coisa. Então foi um trabalho que eu comentei com você, um trabalho social, né? Porque não existe um retorno financeiro, mas é um trabalho efetivamente social. E também uma coisa para não ter confusão, é importante deixar claro que muitas vezes existe o questionamento, tá tendo esgoto ali. E muitas vezes não é esgoto, muitas vezes é água pluvial. Né? Existem as redes pluviais também, né? E as pessoas muitas vezes confundem. Rede pluvial é basicamente para levar água da chuva, aquilo lá não é esgoto. Né? Então existe essa confusão, acho que o usuário comum não é obrigado a saber, mas nós estamos aqui para esclarecer. Perfeito. Agora, estamos já com 50 minutos, então a gente não pode nos alongar muito aí na questão por causa do tempo, mas você falou lá em certo momento da sua fala, você falou sobre o crescimento da cidade, né? E o crescimento da cidade, de fato, uma das coisas que eu cubro dentro da Câmara é plano diretor, né? Até o pessoal começa até a tirar sarro, porque tudo que eu falo, eu me baseio em plano diretor, porque eu gosto dessas questões aí, de entender como a cidade funciona, todas as estruturas elas precisam ser estabelecidas. Só que nessa de a cidade crescer, além da capacidade de investimento de levar serviço, você cria também serviços excedentes que a empresa não consegue atender em relação ao esgoto. Eu queria que você falasse que tipo de trabalho que vocês realizam em torno disso, porque quando a gente fala que 100% do esgoto da cidade é tratado, é o esgoto captado, mas tem esgoto que você não consegue captar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, é uma correção. A gente sempre tem o esgoto de Piracicaba coletado e tratado, a gente fala que é universalizado. Né? Toda a área urbana de Piracicaba, ela está efetivamente coletada e tratada sim. Né? Hoje é uma cidade universalizada, 100% aí. Eu não gosto de falar 100%, porque sempre vai ter alguém que vai falar assim, eu vi um esgoto lá não sei o quê, e aí não é 100%, é 99,99999. Então eu acho que é uma distinção bastante importante a gente falar usar a palavra universalizado. Agora, você comentou uma parte bastante importante. Piracicaba é uma cidade que cresce mais que a média nacional. Né? É uma cidade que tem o IDH alto, atrai muita gente, atrai muito trabalhador que quer ter uma vida melhor, teve um boom imobiliário, e é uma cidade que cresceu acima do percentual de média nacional. O que nós fazemos é tentar acompanhar, a gente acompanha o crescimento demográfico da cidade. Né? É importante falar que o nosso contrato, ele prevê uma área de concessão, né? Uma área efetivamente da nossa atuação, e essa área pode ir crescendo. Efetivamente a gente pode e deve ir crescendo junto. Né? Como eu falei, é um trabalho que a gente faz em parceria com o SEMAI para atender novas áreas que vão surgindo. Lembrando sempre que a nossa responsabilidade gira ao redor da área urbana. Né? Então muitas vezes existem áreas rurais e as pessoas também confundem. Também outra coisa que acontece, quando há transformação, você que cuida de plano piloto, quando há transformação de área rural em área urbana. E também é importante fazer isso acontecer. A gente sempre está atento em contato aí diretamente com os secretários para justamente poder atender aquela região que se transformou em área urbana também. Respondendo a tua pergunta. Perfeito. Sabe que eu tenho alguns dados aqui que é interessante a gente falar, só para o pessoal ter uma noção. Mas falando em densidade, densidade demográfica do município de Piracicaba. Em 1980, era 145 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Hoje, 2020, que é o último dado que nós temos aqui, que é inclusive da Fundação SEAD, é 282 habitantes por quilômetro quadrado. Para você ver como que há um crescimento que ano que é o primeiro que você falou? O primeiro foi em 1980. Né? 40 anos. Aí, 40 anos. Estamos falando em termos de densidade demográfica, que é o quanto de gente você coloca no mesmo espaço. Tá, gente? O dobro. Isso aí. É o dobro. É mais que o dobro. É importante. O número percentual é muito significativo. A gente tem que estar muito atento com isso, tanto que
os contratos de hoje em dia, não só o contrato de Piracicaba, mas qualquer outro contrato de concessão ou PPP, ele envolve um crescimento demográfico também, né? Faz parte do negócio isso, né? Exatamente. Jaci, olha, estou adorando a conversa, aprendi demais aqui. Muito isso, legal um seu conhecimento, você trazer aqui para a gente conversar. Eu falo assim, eu acho que as pessoas precisam entender a dimensão das coisas que há na administração pública. É muito complexa, às vezes é sempre aquela coisa de acabar naquele personalismo de você gostar da pessoa ou não gostar da pessoa. Eu gosto do prefeito X, eu não gosto do prefeito Y. E muitas vezes nós estamos falando, né, em estruturas, né? Estruturas que têm seus limites, têm seus defeitos, têm as suas capacidades. Então, eu acho legal que você conseguiu expressar todo esse arcabouço aí que a PPP do esgoto trabalha na complexidade de contrato, de repasse. Então, eu queria agradecer muito a sua atenção, muitas explicações, e deixo o espaço aí para você mandar uma mensagem, algo que você queira divulgar especificamente do trabalho que você realiza. Claro, eu acho que eu sempre gosto de falar que a gente, apesar da gente ter um centro de controle operacional online, né, todo o tempo, controlando todas as nossas estações, controlando as nossas elevatórias, uma tecnologia de ponta, os olhos do usuário é sempre melhor do que isso. A gente não tem olhos em toda a cidade. Então é muito importante que ao ver qualquer tipo de problema, porque problemas acontecem, acho que o que vai te qualificar é como você resolveu aquele problema, né? Então, muitas vezes a gente vê extravasamentos, né? Aquele esgoto que vai para cima por qualquer motivo. Óbvio, tem que ligar, tem que chamar atenção, tem. Mas muitas vezes, por exemplo, é mau uso da rede, né? A gente vê muito óleo na rede, a gente tem muitos trabalhos de educação, né, do que pode ser jogado na rede ou não. Se eu te falar cada coisa que a gente já encontrou dentro da nossa rede, você não vai acreditar, né? Então é melhor nem comentar aqui, mas tem muito uso errado. Cite uma, pelo menos, aí uma só que veio na sua cabeça rápida. Uma simples, muito frango inteiro, frangos inteiros, né? Um frango inteiro? Frango inteiro, por exemplo. Já encontramos partes de motos, um monte de coisa que causam problemas, né? Não dá para dizer que não causam problemas. Então, o recado que eu queria dar primeiro é esse, que acho que o usuário de Piracicaba, ele fique à vontade, não para ligar para a Mirante, mas ligar para o SEMAI, porque o SEMAI imediatamente abre uma ordem de serviço para a gente, isso é online, né? É importante dizer, imediatamente já apita uma tela lá para a gente correr e resolver o problema. Essa é a primeira mensagem. E a segunda é que a gente está superando essa pandemia, dias melhores virão. Eu sempre gosto de falar dos nossos colaboradores que possam estar assistindo também, de repente, a sua live aí, mas a nossa live, e é importante agradecer eles que eles fizeram um trabalho fantástico nesse ano, ninguém faltou, ninguém deixou de cumprir seus deveres aí por conta da pandemia, arriscou sua vida, arriscou a saúde da família, de repente, e a gente tentou cuidar deles da melhor maneira possível, através de teleatendimento, de medicina do Einstein, para ele e para a família. A gente fez um trabalho fantástico nesse sentido, então eu queria agradecer ele também nesse sentido, e fazer um convite aí para você ir lá na nossa sede, visitar a gente, lá tomar um café. Oi, voltou. Tá de sacanagem. Mas acho que, eu não sei até quando ouviu, mas o último era um convite, quando passar essa pandemia, você conhecer o nosso centro de controle operacional, nosso CCO, e tomar um café com a gente. Legal, com certeza irei. Também gosto de conhecer essas estruturas. Teve uma vez, quando eu era muito novo, estava começando jornalismo, tinha uma amizade com o ex-presidente do SEMAI, o José Augusto Seidel, né? Era muito amigo por relações até antes da questão profissional. Aí eu pedi para ele assim, Céu, você não tem como me levar para conhecer a estrutura? Aí eu passei na estrutura inteira para entender como que funcionava, cara. E eu fiquei impressionado. Até, sei lá, 20 anos, estava começando no jornalismo. E assim, fiquei impressionado como que é complexo, assim. Aí ele explicava tudo. Então é interessante isso daí conhecer. Jaci, bem legal. Muito obrigado mais uma vez. Como eu falo para todo mundo, ó, use máscara, use álcool em gel, se proteja. Quando tiver vacina, tome vacina, porque é importante para imunizar e ajudar a gente aí a sair dessa situação do coronavírus, tá? E lembrando, pessoal, que a live do Parlamento Aberto, segunda-feira, está de volta aí, sempre 13h. Se quiser mandar também tema aí para a gente trazer aqui, estamos sempre à disposição.
Assim, aquele abraço, um bom final de semana. Obrigado. É nóis, hein? Tchau, tchau. Galera, Valeu, bom final de semana, um abraço. E hoje tem que falar, né? Sextou. Tchau, tchau. Sextou. Tchau, tchau.